Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui na nossa plataforma, no Arcaplay. Hoje tem mais uma entrevista. O nosso convidado é o André Bacalov, que faz parte do time da Triarte e também é um dos nossos produtores de conteúdo. Então ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, também da junção em sociedade, né, do escritório e muito mais. Seja bem-vindo também, André. Oi, Anne, obrigado. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer participar do Arcaplay, ser convidado. Muito legal poder compartilhar essa experiência e poder dividir. E sempre um soma ao outro, né? Ainda mais eu tenho duas sócias e a gente sempre aprendeu a trabalhar em conjunto. Então, acho que isso é essencial, essa troca de informação. Não só com as minhas sócias, mas com outros profissionais que são meus amigos também. Então, vai servir para mim também. Sem dúvida. Ter um ambiente, né, que tem essa troca de experiências, de conteúdo, entender também o que é complementar a nossa área é muito importante, né? Eu acredito que você vive isso dentro do escritório com as suas sócias. Sim, eu achei muito incrível a ideia, assim, muito boa mesmo. Eu falei, nossa, eles foram geniais. E a gente divide, né, conteúdo entre nós. Por exemplo, semana passada a gente estava falando sobre coisas que a gente poderia assistir. Então, sempre alimenta, né, criatividade, referência. Acho que é muito importante. Até falo disso um pouquinho no primeiro vídeo sobre esse processo, né? Na verdade, o curso, eu falo que eu me formei, a gente tem 5 anos de escritório, né? Eu sou mais novo dos três, e eu fazia muita planta, assim, e muitas coisas eu fazia em desenho, mas eu não sabia como elas funcionavam na prática. Eu falei assim, nossa, e entra muito estagiário, eu sou mais didático, assim, eu gosto de explicar, assim, eu não tenho Sim. problema de repetir. E eu falei assim, nossa, o pessoal entra sem saber nada, e eu também não sabia muitas coisas de interiores. A gente aprende muito sobre museu, edifícios multifuncionais. Então, eu senti um pouco dessa necessidade. E, na verdade, né, são as nossas experiências pessoais que eu compartilho isso. Então, é um método que a gente faz, não é um método específico, né, que tem que ser assim, mas é para ajudar a representar não só essa parte de como que a gente começou o escritório, dividir, né, como que começou isso, como que em 5 anos a gente conseguiu bastante coisa e como que é esse processo de construir escritório, né? A gente não aprende muito em faculdade. Meu, como que você começa as plantas, assim? A primeira obra que eu fui fazer, por mais que eu estagiasse, eu chegava assim, eu começo pelo piso, pelo forro, era uma coisa meio que você não aprende, sabe? Então, o intuito do curso é mostrar isso e como colocar isso em desenho e na prática também, na própria obra. Tudo é muito na prática, né? Que a gente aprende, assim, é tanta teoria que a gente vai consumindo durante os estudos, a faculdade, quando chega ali na hora mesmo de fazer, a gente até se perde um pouco, porque realmente é difícil ter esse aprendizado na prática quando há muita teoria, né? No caso das faculdades, você começa a desenvolver e ter isso, né, de desenvolver na prática depois que você forma. E muita gente aprende errando muito. Exato, erramos muito. Ah, e o erro faz parte também, né? Se a gente não errasse, a gente não aprenderia, não evoluiria. Então, acho que é importante compartilhar também esses erros. Eu até comento que no primeira parte é mais um talk, assim, de conversar como que eram as nossas inseguranças. É normal estar muito inseguro nesse momento, né? Não é só nem você estar saindo da faculdade, ou quem já está recém-formado, ou quem já é formado há algum tempo que abriu um escritório também, né? Sempre tem insegurança. Como que eu vou começar a ter cliente? Acho, como vão gostar do meu projeto? Como que eu vou mostrar? Então, fala um pouco disso, sabe? Desse momento que a gente sente de como que é. Errar faz parte, sabe? A gente não pode se limitar por causa disso. E essa parte da prática também sempre é muito importante. Minha mãe também é arquiteta. Eu sou filho de arquitetos, meu pai, meu avô. Eu fugi deles, assim, sabe? Eu falei, tanto que no começo eu achei que eu queria fazer arquitetura por causa deles. E eu falei, não, é realmente o que eu gosto, assim, mas a gente tem estilos diferentes, métodos de trabalhar diferentes, mas minha mãe sempre me falou, André, importante é estágio, não é nem a faculdade, tudo que eu aprendi no meu estágio. E realmente, assim, meu estágio foi o que me deu uma visão sobre o trabalho, né? Na faculdade é muito desenho, muita teoria, e isso, obviamente, é essencial para um arquiteto. A gente aprende a analisar diversas obras e observar. Isso vai evoluindo e traz bagagem para a gente também. Mas do trabalho do dia a dia, só trabalhando no dia a dia. E você aprendeu muito com seus pais também, com seu avô? Você tinha essa curiosidade de perguntar para eles, porque querendo ou não, é quase que um lugar de privilégio assim em relação a outras pessoas.
ter nascido em uma família de arquitetos. Pois é, mas eu acho que eu era meio rebelde. Minha mãe até falava que ela não queria que eu fizesse arquitetura, que a arquitetura era muito difícil. E assim, eu até brinco que meu avô ele pintava também, sabe? Eu observava muito. E eu via muito com os meus pais. Fui filho único até 18 anos. E daí eu falava assim, eu entrei no colegial e falei, eu quero fazer medicina, sabe? Eu não tinha tanto esse olhar. Só que aí eu fui fazer intercâmbio com 17 anos. E eu percebi que eu olhava assim muito para as edificações do prédio e falava assim para um amigo: Nossa, você viu aquele prédio ali? Não sei o quê. Não, nem vi. Falava, gente, o pessoal não acha normal olhar isso, sabe? Quando você está se descobrindo e você também sai da casa dos seus pais, né? Fui morar fora. Então eu comecei a ter um outro olhar. Eu falei, nossa, acho que eu me interesso, realmente me interesso por isso. E daí foi quando eu comecei a observar mais. Mas mesmo assim, eu querendo sair da curva dos meus pais, eu até prestei medicina por 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio de cursinho, eu falei assim, acho que não é isso. Eu falei assim, deixa eu parar de ser um pouco rebelde, deixa eu pensar um pouco mais sobre arquitetura, porque eu achava que eu não ia ter ideia de criação de planta. Eu me achava criativo para algumas coisas, mas eu não achava, nossa, como que eu vou fazer uma casa, sabe? Eu achava que não existia essa criatividade em mim. E daí surgiu o primeiro curso de desenho, né, que a gente chama de LA, porque você precisa, é linguagem arquitetônica, você precisa fazer um curso para entrar no vestibular. E daí foi aí que eu comecei a desenhar mesmo. E daí tinha que fazer uma esfera, um cubo e um cone, e que era luz e sombra. E daí eu falei assim, nossa, até que saiu bem, né? Daí eu falei, fui mostrar pra minha mãe falou assim, mas você fez isso com compasso? Eu falei, não, mãe dela. Nossa, filha, eu não imaginei que você soubesse desenhar. Eu falei, mãe, eu também não. Ela falou, olha, André, vou ser bem sincera, eu não botava fé em você ser arquiteto, não. Mas agora você tá me Agora, convencendo. E daí foi uma coisa que foi indo, assim, na faculdade é uma coisa que você vai alimentando e você vai aprendendo. E no estágio também. Falam muito de talento, mas acho que a gente aprende muito a olhar, sabe? Não é só talento também. Decoração, por exemplo, eu não sabia nada. É uma coisa que você aprende, sabe? A olhar, é muito estudar, não é só isso, assim. Eu aprendi realmente foi na minha faculdade, nos meus estágios e com meus pais eu fui aprendendo durante a faculdade, que eu tirava algumas dúvidas com eles, mas eu era meio, não sei, eu ficava meio assim, eu quero eu, sabe? Assim, não quero ficar você muito dependente tinha, dele. digamos que um reforço ali, você tinha professores em casa para um reforço. Exato, é. Minha mãe me ajudava nos layouts de banheiro, que eu detestava fazer banheiro. Se tratando de curva de aprendizado, assim, depois da faculdade, tendo essa ajuda durante também junto com seus pais, qual momento que você acha, assim, que você viu que você já tinha condições de abrir um escritório? Como que foi esse início da carreira solo, assim, sem estar num escritório de outra pessoa e abrir o seu junto com as meninas? Então, foi um passo assim bem importante, sabe? A gente começou aos poucos, na verdade, né? Eu estava para me formar, a gente teve uma sorte assim que as meninas ficavam em decoração e eu ficava em arquitetura. E eu estava assim nos últimos semestres. E as meninas cuidaram de uma vitrine, de uma loja dentro do escritório do Davi. E foi ter um jantar de comemoração. Elas participaram bastante dessa montagem. E no jantar, o curador da amostra Modernos Eternos em 2015 perguntou para o Davi se ele tinha alguém para indicar para fazer a Modernos Eternos. E o próprio Davi indicou aqui que é a Marcela para fazer a Modernos Eternos. E daí eles falaram assim, todos me chamam de Deco, né? Deco, a gente Davi desse pontapé inicial, vamos começar? Eu falei, vamos. E assim, começou com a Kika tinha um projeto de uma amiga dela, então começou meio que fazendo esse projetinho junto, e a mostra foi uma sorte, uma oportunidade que a gente teve. Então eu falo também que não é só ter talento, sabe? É você também ter comunicação. Comunicação é muito importante. Não adianta você ter talento se ninguém vê o seu trabalho. É importante você sempre mostrar ele. Eu mesmo sempre divulguei todos os meus trabalhos de faculdade, assim. Com certeza, tem razão. Acho que a nossa maior arma, no bom sentido, hoje em dia, é ter todas essas redes sociais ao nosso favor para a gente divulgar tudo que a gente faz. Que antes era tão complicado, né? Difícil até o acesso a determinadas mídias que poderiam potencializar o seu trabalho. Hoje não, você mesmo tem ali o seu site, o seu Instagram, o seu Facebook, todas as suas contas ao seu favor, porque o dono é você.
Então você consegue administrar e publicar tudo, assim, acho fantástico. Exato, assim, tanto que na época de faculdade ainda, eu estava no comecinho do Davi, por exemplo, eu tinha publicado um trabalho no meu Facebook, e eu sempre postava, sempre. Sexto semestre, eu sempre coloquei. Nunca tive vergonha, assim. Gosto, não gosto, vou colocar, porque acho que é uma visão muito pessoal também. Isso é outra coisa que eu comento. Mas era engraçado que um amigo de um amigo meu, ele era engenheiro, e ele falou assim, nossa, que trabalho incrível, eu posso te recomendar para o escritório? Existiu isso. Eu lembro até desse momento até hoje que eu resolvi ficar no Davi, assim. E querendo ou não, esse meu amigo que tinha me apresentado esse engenheiro foi o primeiro projeto que a gente fez junto mesmo. Então foi meu amigo e depois esse amigo dele gostou tanto que foi o engenheiro que tinha me recomendado que também fez projeto com a gente. Então assim, é uma cadeia, é uma rede. Então é sempre muito importante a gente mostrar nosso trabalho, seja a gente estar completamente feliz com ele ou não, obviamente a gente tem que ter essa autocrítica, mas isso é o que ajuda a impulsionar. Então. E como que foi, assim, a parte da sua vida que você entendeu que você poderia sair do escritório do Davi Bassos, que eu acredito, inclusive, que foi um mestre também para vocês, né? E seguir um escritório junto com as meninas? A gente estava, né, com esse projetinho, e a Kika continuou trabalhando no Davi, a gente precisava de outras rendas para continuar vivendo, né? Obviamente, os pais davam um suporte para a gente, mas não tinha como não trabalhar. Até que a gente começou a fazer a casa desse meu amigo e ficou super legal, e as coisas foram crescendo. Apareceu um outro projeto por acaso, eu tinha feito um 3D de um projeto, e daí tinham pedido para eu só passar uma planta limpo. Eu falei, vou fazer como um freela, né? Preciso ganhar dinheiro. Daí eu falei, você não acha melhor se você fizer isso e isso? Você não acha melhor se fizer isso e isso? Ela falou assim, André, quanto que você cobra para fazer um projeto? E daí foi conseguir outros projetos. Então é importante dar essa cara a tapa. Você fala, acho que assim vai ficar melhor, sabe? A gente dá o nosso ponto de vista. E daí assim foram aparecendo os clientes, a gente foi saindo. Eu fui o primeiro, eu falei assim, não vou ganhar dinheiro nenhum mesmo. Aproveitar que eu ainda tô novo, minha mãe pode tipo, me ajudar. Então vou me arriscar. Eu saí, porque começou a demandar mais tempo, então a gente começou a ter mais projetos. E daí, em 2016, teve a Casa Cor São Paulo. E a gente tinha feito a Modernos e Eternos. E a gente também conheceu a pessoal de Casa Cor por causa de Davi, né? Davi vivia fazendo Casa Cor, então Kika sempre fez produção junto com a Maiana, que é arquiteta coordenadora de lá. Então, a gente conhecia o pessoal, eles já conheciam a gente, eles tinham visto trabalho na Modernos e Eternos. Esse ano na Modernos e Eternos estava a Triplex, estava a Suíte, que eram escritórios bem legais. O primeiro estágio da Marcela foi na Casa Cor. Ela trabalhou fazendo aquela parte das obras que o pessoal ficam vigiando e ajudando o pessoal lá na Casa Cor. Então, eles já conheciam o trabalho que a gente já tinha apresentado e também a gente divulgava os nossos trabalhos. E eles convidaram e falaram, vocês sabem que aqui é o primeiro, né? Algo pequeno. A gente falou, não, claro. E daí eu tinha oferecido 3 espaços e um deles foi a Dega. Eu até conto um pouquinho dela no primeiro vídeo que vai sair aí. Eu conto um pouco mais detalhado a nossa trajetória, assim, porque eu acho que é importante como começou. Então foi com o ambiente na Casa Cor, então. Foi quando deu o grande boom, assim. Não boom, mas acho que foi onde deu mais visibilidade e credibilidade também. Porque a gente teve uma ideia muito legal, assim, que ficou muito estética, que é uma adega de blocos de concreto. Então era de baixo custo, mas ela ficou muito aconchegante porque a gente investiu nos móveis, né? A gente brinca que era high e low, né? De você usar elementos baratos e caros no mesmo ambiente. E foi bastante divulgado, assim. Lembro que saiu na Veja São Paulo, sabe? Eu lembro quando eu soube que achava que ia sair. Assim, eu não acreditava, assim, sabe? Eu fiquei todo emocionado, porque realmente foi quando a gente teve a oportunidade de colocar o nosso trabalho, assim, de expor e ser bem-vindo. Lembro que dava um frio na barriga enquanto fazia, assim, dá até hoje. Foi isso, foi onde começou a ficar mais reconhecido, mas era legal que uma das coisas legais de falar também, a gente começou com o Instagram de referências. A gente tinha um Instagram só de referências. E daí quando a gente ainda? começou a ter... Não, virou a Triarte. Ah, sim, mas é o mesmo Instagram. Se você for entrar e for lá embaixo, só vai existir referência. Enquanto a gente não tinha projeto, a gente só postava referência. Então, uma série de pessoas começou a seguir a gente por causa de referências. E daí a gente falar,
mudou o nome e uma série de pessoas começou a ver nossos projetos também. E é interessante porque, assim, dentro dessa trajetória do escritório de vocês, a gente consegue perceber alguns pontos cruciais. A saída do Davi Bastos já pegando o ambiente da Casa Cor, né? Apesar da experiência no Modernos e Eternos, foi um ponto muito importante ali de passagem, né? O Instagram teve a sua importância claramente no escritório, justamente porque vocês utilizaram essa ferramenta não só de referência, mas de divulgação o tempo inteiro ali da marca de vocês, Triarte. E eu queria que a gente falasse agora sobre as lições aprendidas, porque é quase que um resumo também do que você vai trazer nos cursos, né? Na sua primeira aula, por exemplo. Tem alguma dica ou um resumão, assim, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa entrevista, do que ele vai ver de lições aprendidas e de passos, por exemplo, a serem seguidos aí na sua primeira aula? Eu acho que a palavra-chave assim, é organização, sabe? Como organizar, assim, dividir um passo a passo, meio que como se fosse criar uma metodologia por onde eu começo o projeto, né? Um cliente. Porque não é só fazer projeto, o projeto ele tem que ter uma ordem. Então, assim, eu já gosto de numerar as folhas de projeto de acordo com como elas vão ser executadas na obra. Então, assim, a gente tem muito conhecimento, às vezes, de desenho. Por mais que a gente trabalhe no escritório de interiores, se a gente não vai para a obra, a gente não convive, eu adoraria que eu soubesse, se eu tivesse já tido essa experiência, sabe? E, obviamente, na prática, a gente vai ainda penar, mas, assim, você já entra com uma outra segurança. Fala assim, o cliente me perguntava algumas coisas, entra primeiro o piso ou fogo? Eu vou pesquisar e eu vou ver com o empreiteiro e te aviso. Mas se existe essa certa segurança, se a gente já entra mais preparado, a gente já passa outra segurança para o cliente, ele já começa a confiar mais na gente. Eu acho que foi isso que demorou, né? As pessoas poderem confiar no seu trabalho. Isso demora. Isso também depende de uma segurança interna. Então, se a gente sabe mais seguro a gente está. Então, é muito falar sobre desenho mesmo. Eu mostro como faz algumas coisas de desenho. Entro no CAD aí para facilitar, agilizar a vida. Macetes, certos macetes, assim. São macetes assim incríveis e começar a comentar também como que o escritório foi se desenvolvendo, né? Porque existe toda uma parte burocrática de contrato, como que eu faço isso, o que é importante colocar. Então é uma evolução aí que vai ser uma série que vai também demorar um tempo para ser toda feita, mas começa nessa parte já das plantas. Quais são as plantas bases? Como que eu faço essas plantas bases? Como que eu direciono isso para um orçamento? O que é importante? Sair a criação também, né? É legal falar como que é a pesquisa e como que vem criação, porque criação é uma coisa meio abstrata, mas dá pra gente tentar exercitar ela também para ela aflorar, porque a gente sempre fala, tem dias que eu tô mais criativo, tem dias que eu tô menos criativo. Então isso é importante a gente perceber. É o famoso exercício, né, que a gente precisa fazer também para colocar em prática tudo que a gente absorve enquanto conteúdo. Tudo que é prática, né? Tudo que é manual também para você fazer tem o exercício e a prática. Então, você tem essa organização e as instruções do melhor caminho na sua percepção, né? Que eles podem seguir. E que possa ser de uma forma mais rápida também, né? Acho que isso é agilidade, assim, você já ter isso na mão, essas bases, nossa, eu posso seguir isso daqui que meio que dá um tique do que estou fazendo isso. Então, é também já acelerar o processo. A gente perde muito tempo, como que eu faço isso? Então, ali já tem uma certa direção, né? Não fica tão perdido, assim. Existem as percepções, de cada tempo a gente vai observar coisas diferentes também. Então, não dá pra gente cobrar de se aprender tudo de primeira. Eu, antigamente, eu olhava muito determinadas coisas, hoje eu começo a observar mais no encaixe das coisas. Então, com o tempo, a gente nada como experiência também, né? Não se cobrar sobre o tempo. Um degrau de cada vez. Agora, para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de ter feito estágio, de ter trabalhado com uma pessoa tão fera, digamos assim, né? Tão profissional, com tanta visibilidade como o Davi Bastos, e como que você encarou esse treinamento, digamos assim, porque você aprendeu muito lá. Nossa, eu aprendi muito. E eu fazia praticamente todos os 3Ds. E eu lembro até hoje, assim, um dia
sei lá, a gente aprende umas coisas muito básicas, assim, de, a cadeira assenta é 45, por exemplo. E eu tinha que fazer um banco para uma lareira, um banco rebaixado de alvenaria mesmo. E eu fui lá, fiz o desenhão com 45, assim. E o Davi, ele não entrava muito na sala de produção, ele passava muitas reuniões na sala dele e a gente direcionava. Mas esse dia ele estava na sala de produção e ele olhou assim para minha tarefa e falou assim, qual a altura desse banco? Eu, 45. Ele, pega a trena, vai lá medir a mole. Vai ver qual a altura do assento da mole. Tudo bem, a mole também é uma poltrona, mas, assim, um olhar que eu nunca tinha parado para pensar de como que é a ergonomia, sabe? Então, vem ergonomia, acho que tudo do Davi é muito harmônico. O Davi é muito conhecido pelas casas, mas, assim, os interiores deles são incríveis, assim. Se bobear, eu gosto mais dos apartamentos até do que das casas, porque são projetos muito diferentes. O Davi muito... Ele sempre tem a linguagem dele, mas ele é muito versátil, ele é muito eclético. E ele arrisca também, assim, eu lembro da primeira casa cor que eu tava, que foi uma sala toda lilás, um tapete lilás e branco. Eu falava, nossa, esse aí é ousado. Essa ousadia também é importante, mas, assim, foi onde eu aprendi tudo sobre desenho, sabe? Detalhamento, observar mais sobre os móveis, sabe? Tudo mais baixo, uma coisa mais orgânica, conforto é essencial para Davi. Eu acho que é o que a gente mais traz dele, é o aconchego. A gente claramente tem uma linguagem totalmente diferente, um estilo diferente do Davi, mas eu acho que o aconchego é o que a gente mais traz até hoje, sabe? Para a gente é importante você entrar numa casa que você tenha vontade de se jogar no sofá, se jogar numa cama, independente de como ela seja por fora. Então, é uma mistura, assim, eu brinco de minimalismo com conforto. Porque minimalismo é lindo em foto, mas você não tem vontade de se jogar. Então, acho que é o que a gente procura, minimalismo com conforto. Conforto, isso mesmo, acho que é a palavra. Então é isso, André, muito obrigada por ter trocado essa ideia aqui comigo, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E, aliás, você que chegou aqui até o André e está acompanhando o nosso conteúdo, vai ter muita coisa boa que ele vai deixar aqui para gente. E continue também navegando por aí, porque muita coisa boa está por vir. Não é não, André? Isso aí, eu que agradeço. E a gente se vê mais lá dentro da plataforma também e com outros grandes arquitetos aí, grandes nomes que aí eu já estou morrendo de curiosidade para ver. Já vou assinar também. Excelente. Beijo grande. Obrigado. Tchau, Beijo, tchau. obrigado, pessoal. Tchau, tchau.